O anúncio mais esperado dos últimos meses enfim aconteceu. O Inter comprou o lateral esquerdo Alexandro Bernabei junto ao Celtic e assinou um contrato com o jogador de 4 temporadas. A partir disso, ele já se apresenta no CT Parque Gigante para trabalhos com o técnico Roger Machado e corre contra o tempo para ficar à disposição pensando no Campeonato Gaúcho. A gente fala sobre outro negócio que o Inter está fechando. O volante Rômulo está sendo vendido ao Tigres do México. Os valores chegam à casa dos 30 milhões de reais. Uma venda que já era esperada pelo Internacional nos bastidores. Os próximos dias devem ser de 2 anúncios de jogadores que ainda estão em Porto Alegre. E os trabalhos no CT Parque Gigante, enfim, serão abertos pelo técnico Roger Machado. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 19 de janeiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa com a informação mais importante do dia. O Internacional, enfim, anunciou aquela negociação que foi a mais longa dessa janela de transferências. 40 dias de conversas para o Inter, enfim, fechar a contratação de Alexandro Bernabei. Lateral esquerdo, que jogou pelo Inter na última temporada por um empréstimo, foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro e que agora é jogador do Inter em definitivo. O Inter está desembolsando 5,5 milhões de euros por Alexandro Bernabei junto ao Celtic e ficará com 80% dos direitos econômicos do jogador. A partir disso, o Inter conseguiu estabelecer uma mudança em relação à informação que a gente tinha do vínculo com Bernabei. O empresário do jogador havia informado que, no momento do acerto, esteve fechado 3 anos de contrato entre Inter e Bernabei. No anúncio, o Inter já confirma. São 4 anos de contrato com o lateral esquerdo, que agora é oficialmente jogador do Internacional. Ele falou aos canais oficiais de comunicação do clube sobre a felicidade de ter renovado o contrato e a gente ouve aqui o lateral esquerdo Alexandro Bernabei. Antes que nada, muito obrigado a todos. Estoy muy feliz de voltar a casa. Estoy muy feliz. No se explica la alegría que yo tengo de estar aquí. Y bueno, y vamos por un año lleno de cosas lindas y cosas buenas para todos. Fueron una feria un poco raras porque no sabía qué me preparaba el destino, mas eu estaba con la tranquilidad que iba a torcer para ficar, para hoy estar aquí. Y nada, la gente siempre mandando mensajes, preguntando, y eso hacía que eu también tenga mucha ansiedad y quiera saber de lo que se estaba haciendo afuera. Ele já começa a trabalhar com bola normalmente a partir desta segunda-feira. É claro que ele está com 2 semanas de atraso do ponto de vista de trabalhos físicos no CT Parque Gigante em relação aos outros jogadores, e isso será recuperado a partir desta semana. Mas o próprio Roger Machado havia respondido, depois do jogo contra o México, que a expectativa em cima do Bernabei era positiva, de que ele poderia recuperar rapidamente esse período perdido, justamente pela sua compreensão física, pelo seu biotipo e pela sua dedicação também. Ele vai conseguir o mais rápido possível estar à disposição. Não vai estar à disposição para o jogo contra o Guarani de Bagé, nem deve estar à disposição para o jogo contra o Juventude no outro final de semana, mas em breve ele estará à disposição do técnico Roger Machado, tá? Dito isso, tem um outro negócio que está acontecendo, tá? E que o Inter está fechando, que é a venda de Rômulo. O volante, sim, está sendo vendido para o futebol mexicano, ao Tigres do México, e com muita expectativa. Se entende que lá ele vai substituir Rafael Carioca, que é um ídolo do Tigres nos últimos anos. O Rômulo está sendo vendido ao Tigres por 5 milhões de dólares, o que dá aí quase, ou um pouco mais, de 30 milhões de reais. E o Inter vai ficar com 85% deste valor, o que dá uma boa grana, dá 25 milhões de reais para mais. E vai ter ainda 15% de uma futura venda do Rômulo junto ao Tigres do México. Uma negociação tida como satisfatória pelo jogador,
de 24 anos de idade, completaria 25 neste ano, e uma venda que o Inter já esperava. O primeiro ponto aqui é que o Inter está arrecadando no Rômulo quase aquilo que paga no Bernabéu, sendo que o Rômulo é um jogador reserva do Inter. E o Inter já esperava essa venda e até por isso contratou o Ronaldo, que é um primeiro volante, que chegou e no ano passado jogou no Juventude e veio justamente pelo entendimento de que o Rômulo seria vendido nessa temporada. E o Inter agora realiza essa venda, coloca mais um dinheiro importante no bolso. Até para evitar outras vendas, como a de Vitão, que desperta o interesse do Flamengo, que ofereceu 10 milhões de euros pelo jogador, de acordo com o relato do repórter Vene Casagrande. O Inter recusou e fez uma contraproposta de 10 milhões de euros mais o perdão da dívida que o Inter tem pelo Thiago Maia. Eu dou detalhes sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo aqui no canal, é só conferir e saber a postura do Inter a partir disso, por que o Inter não quer vender o Vitão e qual a estratégia do Internacional em relação a isso e qual a possibilidade do Vitão deixar o estádio Beira-Rio. O Inter tem agora 2 anúncios para acontecer e que devem acontecer no início dessa semana. Kaique Rocha e Johan Carboneiro. O zagueiro Kaique Rocha, que está sendo contratado pelo Internacional, contrato de 2 anos, estava no Atlético Paranaense, e o Johan Carboneiro, que virá para o empréstimo de uma temporada junto ao Racing. Eles já estão em Porto Alegre e devem ser anunciados nesta segunda-feira, possivelmente, inclusive, na manhã desta segunda-feira. Por que na manhã? Porque a gente vai ter a primeira oportunidade do ano de acompanhar um treinamento aberto no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado vai trabalhar com os jogadores e pela primeira vez a imprensa terá acesso. E se a imprensa tiver acesso, talvez a gente possa ver Kaique Rocha e Johan Carboneiro. Então por isso eu acredito que esse anúncio deve acontecer na manhã desta segunda-feira. Bernabéu vai estar no gramado, o primeiro trabalho aberto dessa pré-temporada pelo técnico Roger Machado, o Inter já pensando no jogo de quarta-feira contra o Guarani de Bagé pelo Campeonato Gaúcho, partida que marca a estreia em jogos oficiais dessa temporada. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, vou passar algumas odds desta segunda-feira na kto.bet.br, lembrando sempre da importância de você registrar o seu Face ID, ativar a geolocalização, registrar uma conta bancária que esteja ligada ao seu nome, tá? Temos jogos aqui pela Série A do Campeonato Italiano, Como e Udinese. Como tá pagando 2,08, Udinese 3,6. Joga na KTO com responsabilidade, lembrando que a KTO é um site para você se divertir, que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!